tarde a todos e a todas. Há uma pergunta. No momento em que o país se encontra nas situações mais difíceis de que nos podemos lembrar. E também no momento em que, por válidas razões, tanta gente pensa que se calhar as eleições já servem de pouco. Há responsabilidades acrescidas quando nos apresentamos ao país, nos apresentamos com um projeto e nos apresentamos como protagonistas para levarem esse projeto para a frente. Nos últimos tempos, temos visto uma fuga frenética à realidade. Aparentemente quer-se debater tudo menos o país, esperando talvez convencer as pessoas de que a única alternativa é aceitar empobrecer como até aqui, mas com alguém que nos pede desculpa, ou então, quem sabe, ficar em casa e ver se alguém decide, quem sabe no fim do jogo não é a Alemanha que decide. Nós, quando fazemos programa e olhamos para o país, quando escolhemos os candidatos e as candidatas do Bloco de Esquerda, fazemos tudo para merecer a confiança de quem não aguenta mais o país assim, mas precisa de ter razões fortes para escolher. E é dessas razões fortes que vos quero falar aqui hoje. A primeira razão forte é que um país só é viável se souber defender. E um país só tem dignidade se tiver quem queira defender cada uma das suas pessoas e não deixe ninguém para trás com o desassombro de enfrentar todos os poderes, mesmo aqueles que fazem cara feia. Nós, aqui em Portugal, temos vivido 4 anos em que nos dizem que se ficarmos quietinhos as coisas podem melhorar. Nestes 4 anos, devemos ser respeitosos a ver se a coisa melhora. A cada mês que passou, 10.000 pessoas saíram do nosso país para trabalhar noutro sítio porque aqui não tinham as condições de vida mínimas decentes. A cada dia que passou destes 4 anos, mais de 220 postos de trabalho foram destruídos. E a cada hora destes 4 anos, a cada hora que passa, a dívida pública portuguesa aumenta mais de 1 milhão de euros, quase 1,5 milhão de euros. Este é o tamanho da destruição. 10.000 pessoas a saírem a cada mês, mais de 220 postos de trabalho destruídos a cada dia, mais de 1 milhão de euros que a dívida sobe a cada hora que passa. E a pergunta é se nós podemos não olhar para isto e podemos não responder a esta terraplanagem do nosso país e da possibilidade de aqui vivermos com dignidade. Há quem queira que esta campanha seja sobre outra coisa qualquer. Aliás, temos visto como este governo decidiu que, uma vez que a realidade não lhe interessa, fala de outra coisa qualquer. Temos até um governo em exercício de funções que tenta utilizar aparentes números oficiais para mentir despoderadamente, a cada dia que passa. Julgo até que é inédito. Talvez das mentiras nas campanhas eleitorais, infelizmente, nesta alternância infernal que não foi capaz nunca de resolver nenhum problema, talvez estejamos tristemente habituados. Este governo conseguiu ir um passo à frente e mente despoderadamente sobre a sua governação enquanto está a governar com números falsos. 4 mentiras, muito rapidamente. Disse que nunca cortou o apoio aos mais pobres quando cortou o rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos, o subsídio de desemprego e o subsídio de doença. Disse-nos que 7 em cada 10 estagiários encontravam um posto de trabalho e o Tribunal de Contas veio-nos dizer agora que não. Afinal, 7 em cada 10 fica no desemprego. Disse-nos até que o aumento da contribuição pela ADSE era porque a ADSE tinha de ficar equilibrada e veja-se, lá veio outra vez o Tribunal de Contas dizer que é mentira, que é um esbulho, que é um imposto seletivo para perseguir funcionários públicos. Anda a dizer, veja-se, a lata, que criou emprego, quando a cada dia 220 postos de trabalho são destruídos, quando o desemprego é de tal ordem que 10.000 pessoas por mês abandonam o nosso país.
Colocar a verdade do país nesta campanha é o primeiro passo para respondermos às necessidades que temos. Porque se não encaramos os problemas que temos, então sabemos que vamos ficar cada vez piores. E quem nos pede para não vermos a dívida que cresce, o emprego que é destruído, a imigração que esvazia o país, o que está a dizer é que viverá muito bem com este país em que ninguém pode viver de cabeça erguida, onde as gerações mais jovens terão de ser a mão de obra barata do centro ou do norte da Europa, onde os avós estarão condenados a ver os netos por Skype, onde quem está no desemprego é abandonado na mais profunda miséria. Não aceitamos que assim seja. E porque não aceitamos que assim seja, preparamos-nos para enfrentar todos os poderes que querem retirar dignidade e cidadania ao nosso país. Fazemo-lo com essa coragem. A lista que apresentamos hoje aqui em Lisboa é exemplo dessa coragem. A Mariana Mortágua encabeça a lista do Bloco de Esquerda por Lisboa e não há ninguém que não saiba que nunca curvou a cabeça quando era preciso enfrentar o assalto dos mais poderosos ao país, seja na Comissão de BES, seja a enfrentar o governo do país. O Pedro Filipe Soares, sabem todos como teve no Parlamento uma ação consistente, determinada. E ele falou da ação do grupo parlamentar todo e bem, mas eu lembro que foi por projetos do Pedro que a forma como a banca está a esbulhar as famílias afetadas pela crise, pelo desemprego, chegaram ao Parlamento para pôr o dedo na ferida sobre um resgate que resgata a banca, ao mesmo tempo que famílias perdiam a casa porque com a perda de emprego não podem pagar a hipoteca. O Jorge Costa, que tem sido um ativista incansável em tantas das lutas e que tem sido seguramente dos investigadores que mais têm posto a nu a promiscuidade entre o poder político e económico e o assalto que tem levado a cabo no país. A Isabel Pires, de Culturas de Resistência, trabalhadora de call center, que sabe pelo que responde quando responde pelas vidas adiadas no nosso país. O Jorge Falcato, que não pôde estar aqui hoje, que tem protagonizado um dos movimentos de direitos humanos, de progresso, de civilização extraordinariamente importante no nosso país, os deficientes indignados, e que tem com isso trazido mais exigência nos direitos humanos ao nosso país. Cada um dos candidatos que aqui estão são candidatos que têm uma história de ativismo e provas dadas naquilo que fazem. A Chad Wadi, na sua luta pelo povo palestiniano, mas na sua luta cá, solidária com todos os direitos humanos. A Ana Feijão, presidente da Associação Precários Inflexíveis, que foi a associação que conseguiu tornar lei uma iniciativa legislativa de cidadãos contra os trabalhadores precários. A Luísa Cabral, que faz parte da APRE e tem sido uma voz determinada na defesa do contrato em que se baseia a nossa sociedade, que é o contrato intergeracional. O Jorge Silva, ativista da solidariedade imigrante, mas também militante do Bloco Democrático de Angola, que nunca tem medo, mesmo nas questões mais delicadas, de dar a cara. E hoje que há presos políticos em Angola, em que há um movimento de solidariedade internacional, associamos-nos também a essa solidariedade e a essa exigência de liberdade. O José Casimiro, um homem do sindicalismo de toda a vida e o representante também do que tem sido a destruição da contratação coletiva e da necessidade absoluta de a reconstruir como um meio de dar dignidade, porque quando se tem medo no local de trabalho, significa que a democracia morreu e nós não podemos aceitar que nos façam isso. Em cada uma destas lutas, cada uma destas pessoas e de todas as outras levam o desassombro de quem nunca virou a cara a nenhuma luta, de quem nunca dobrou a cabeça para nenhum poder, porque sabe sempre que está dos lados dos mais fracos. No momento em que na União Europeia há quem queira condenar os países do Sul a uma cidadania de segunda, esta coragem que é precisa cá e de que cá cada um e cada uma destas mulheres e homens que fazem a lista se mostraram capazes, por todo o seu percurso,
É uma luta que reforça vozes em Portugal pela dignidade. E pela dignidade de uma União Europeia, ou pela dignidade contra uma União Europeia que quer humilhar os países periféricos. Hoje mesmo tivemos a notícia de uma ideia absurda, como classificá-la, mas tão perigosa, de François Hollande, socialista, essa esperança dos socialistas, que nos diz que se calhar a zona euro não pode ser governada pelos 19 países da zona euro, terá de ser governada só por 6. Talvez os outros 13 acham bem que as decisões da sua vida sejam tomadas por 6 países. A institucionalização no debate público de que há países de primeira e países de segunda. E a resposta que nós temos de dar agora é que quem está aqui, os que estamos aqui, não aceitamos que Portugal seja um país de segunda ou tenha uma cidadania de segunda. Que aqui queremos viver e queremos viver com dignidade. Que a política não é um clube fechado de partidos, mas é sim o ativismo intransigente e é sim o alargar aos ativismos todos que constroem as lutas, que exigem dignidade, que fazem a diferença a cada dia. A lista do Bloco de Esquerda de Lisboa que têm à vossa frente é assim, feita por homens e mulheres que fazem a diferença todos os dias na sua organização, na sua luta, na sua denúncia, mas também na sua proposta, na sua capacidade de construção. É feita de homens e mulheres que encaram a verdade e que agem sobre ela, que não se escondem em respostas fáceis e que não se curvam diante de nenhum dos poderes que quer destruir o nosso país. Fazer a diferença, falar a verdade, dar resposta à vida das pessoas, exigir dignidade e cidadania plena para todos e para todas. Aqui está a lista do Bloco de Esquerda de Lisboa.